Jesus fala que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que a palavra de Deus nos diz. Nessa mensagem você vai ser desafiado a pensar em como você se relaciona com os bens materiais, em como Jesus espera que você se relacione com os bens materiais. Deus abençoe sua vida. A mensagem de hoje, o tema é qual é o verdadeiro tesouro, usando um texto que Jesus fala em Mateus 6. Eu queria pedir um favor para você. Posso pedir mais um favor? Abra sua bolsa ou pegue a sua carteira. Não vou pedir oferta, pode ficar tranquilo. Pegue a sua carteira, por gentileza. Olha lá. Você vai pegar a sua carteira, vai abrir sua carteira, ou você vai pegar uma nota de dinheiro. Eu não vou pedir oferta. Contenha. Ou você vai pegar uma nota, e eu tenho dinheiro hoje. Impressionante. Normalmente eu não tenho. Ou você vai pegar o seu cartão de débito. Eu vou pegar o meu cartão de débito. Alguém no culto das 9 ficou com o celular aberto, porque ele disse que o cartão de débito estava no celular. E nós vamos passar esse culto segurando ou essa nota ou o cartão de débito. Está preparado pelo exercício? Mas como tem gente resistente, desobediente. Pega a carteira e pega o cartão. Levanta aí o cartão ou a nota, quem está? Muito bom. Muito bom. Prepare-se para segurar o cartão, hein? Fica segurando. Já ouviu falar de Alexandre Magno? O grande Alexandre, conquistador da Macedônia. Alexandre é considerado o maior general e estrategista da antiguidade. Ele conquistou Grécia, Pérsia, Egito, Babilônia. Ele conquistou o Império Persa, que era o maior império da época. O termo grande é porque ele teve conquistas assim inimagináveis para a época. Quando ele estava na Índia, ele foi acometido por uma febre e ele veio a falecer na Babilônia. Antes dele falecer, ele fez 3 desejos. O primeiro desejo, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. O segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo, os seus tesouros conquistados, como prata, ouro e pedras preciosas. E o terceiro pedido, que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esses desejos, com um pouco de receio, chegou e disse: Imperador, me perdoe, mas por que esses pedidos? Quais as razões desses pedidos? E Alexandre explicou. Ele disse: eu quero que os mais importantes médicos carreguem o meu caixão, para que fique claro para todos que eles não têm o poder da cura. Eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros no caminho para o meu túmulo, para que fique claro para as pessoas que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos dessa vida. O texto que nós estamos estudando hoje é um texto em que Jesus nos desafia a concentrar nossos esforços naquilo que dura, naquilo que é eterno. Jesus deixa muito claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca verdadeira da verdadeira espiritualidade. Eu vou dizer de novo. Jesus deixa claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Em momento nenhum, Jesus critica a riqueza e enaltece a pobreza. Em momento nenhum, ele disse que é melhor ser rico ou ser pobre. Deus sabe que nós precisamos de coisas para viver.
De fato, Deus é aquele que provê as coisas para nós. Não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. Acabou o sermão, vamos para casa. A essência é isso. Se nós entendermos esse princípio básico que Jesus nos ensina sobre os bens materiais, nós teremos uma existência completamente diferente da existência da grande maioria da população. Você está segurando aí o seu cartão de crédito? Seu dinheirinho? Continua segurando. E a gente vive segurando isso. O que Jesus está falando nesse texto é que o verdadeiro tesouro que o ser humano tem é a eternidade. Vamos ler juntos os versículos 19 e 20? Vamos lá? Vamos lá? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quando Jesus fala sobre traça, sobre ladrões, ele comunica numa linguagem que as pessoas entendem muito bem. Naqueles dias, roupas eram um bem muito, muito valioso. Lembram daquela situação de Eliseu, quando Naamã vem e ele é curado da lepra? Ele quer oferecer o quê? Riquezas, e dentre as riquezas estavam roupas. Eliseu rejeita, e aquele servo depois vai atrás de Naamã e ele quer pegar o quê? Vestimentas. Então, quando Jesus fala sobre a traça aqui corroendo roupas, ele está falando de traça que corrói riqueza. Naquela época, as pessoas não tinham um guarda-roupa entupido de roupa como eu e você temos. A gente não precisa ir lá no tempo bíblico. Você lembra do guarda-roupa da tua avó, da tua bisavó? Quantas portas tinha? Pergunta a pessoa do lado aí. Quantas portas tinha o guarda-roupa da bisavó? Quantas portas? 2. Para o casal. Era para o casal. Você consegue imaginar você vivendo com um guarda-roupa de 2 portas na sua casa? Tinha gaveta? A maioria não tinha gaveta. O que era muito elaborado tinha 2 gavetas embaixo. E aí era coisa de rico. Que o normal era você abrir a porta e era aquele vão, né? Porque ia ter 3 cabides pendurados. Lá em casa nós tivemos um ano que deu traça. Alguém aqui já brigou com traça na vida? É uma praga. Quando nós descobrimos a traça, mas era assim de pegar casaco, botar um em cima do outro e não tinha como usar. Roupa pendurada, camisa com furo. E é disso que Jesus está falando. Se vestimentas eram um bem precioso, imagina você ter aquela vestimenta e quando você vai usar, ela está toda furada. Você cuidava dela e ela está toda furada. E ele fala sobre ladrões que arrombam e furtam. Naqueles dias, as pessoas moravam, as casas eram feitas de barro e pedra. Era muito comum. Você lembra daquela história do paralítico? Que os amigos trouxeram e baixaram do teto? Eles não tiraram telha para baixar o paralítico. E nem tinha laje de concreto, gente. Lá não chove. Era uma laje feita com umas madeirinhas, uns pedacinhos de árvore e barro. Por isso que com facilidade eles abriram um buraco e colocaram um amigo para baixo. Nas casas, os ladrões tiravam o barro da parede
enfiavam a mão no escuro e roubavam o que eles alcançavam. Quando as pessoas ouvem Jesus, elas estão pensando nisso. A gente, quando pensa em ladrão que assalta, que arromba e furta, a gente está pensando em alguém com um revólver na mão, né? Nossa geração já pensa isso. Alguém que abordou você na chegada do prédio, abordou você na chegada do portão de casa. É sempre assim que nós pensamos, por causa da nossa geração. Mas naqueles tempos e hoje, a insegurança do assalto continua existindo. Pedro fala sobre essa segurança eterna. Lá em 1 Pedro, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. O nosso tesouro é a eternidade. Ninguém pode roubar isso de você. Aleluia! Eu conheci uma viúva, idosa, um marido muito previdente. Ele deixou uma herança para sua esposa. 16 telefones fixos bem alugados. O pessoal com mais idade aí sabe do que eu estou falando. Isso era renda. Isso era renda. Eu e Ede, casados há pouco tempo, nós financiamos o nosso telefone fixo. Pagamos em 12 prestações. Era um bem, declarava no imposto de renda, gente. E aquela viúva tinha uma renda muito significativa que vinha daqueles aluguéis. Mas tudo nessa vida é passageiro. Do nada, de repente, o que foi que aconteceu? Telefone fixo, acabou. Ninguém era dono de linha nenhuma. Do nada, ela perdeu a sua renda. Tesouros terrenos não têm durabilidade. Nada material pode ser possuído de forma totalmente segura. Depositar nesta terra é viver em constante insegurança. Onde você tem feito os seus depósitos? Onde está o seu tesouro? Está segurando o seu cartãozinho aqui? Está segurando? Vamos ler juntos o versículo 20? Olha o que Jesus fala. Ele faz o contraste. Ele falou sobre esse perigo, essa insegurança, essa dificuldade com esses tesouros. Aí agora ele vai e faz o contraste com a eternidade. Vamos ler juntos? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Lá em Roma, no tempo da igreja primitiva, Décio era um comandante que perseguia a igreja de uma maneira absurda. E eles entraram numa igreja cristã querendo saquear as suas riquezas. E ele entra e pergunta para o diácono Laurêncio: onde estão as riquezas da igreja? Viemos buscá-las todas. Mostre-me imediatamente o lugar onde vocês guardaram o tesouro da igreja. E o historiador diz que Laurêncio aponta para um canto do espaço, onde viúvas e órgãos faziam uma refeição, e disse: ali está o nosso tesouro, viúvas e órfãos. Aqui está o nosso tesouro, esses enfermos que nós estamos curando as feridas. Aqui está o nosso tesouro, esses pobres aqui que nós estamos tentando descobrir como podemos ajudá-los. Esses são os tesouros da igreja. A riqueza e a pobreza não depende do que temos, mas do quanto estamos felizes com o que temos. Lê de novo. Jesus está falando da atitude do coração. Esse texto que nós estamos estudando, ele está trabalhando com a atitude do nosso coração. A
A mensagem cristã diz que perdemos o que ganhamos e ganhamos o que gastamos. Você está acumulando tesouros na terra ou no céu? Tudo que você faz com esse cartão, com essa nota que você tem, com os bens que Deus tem confiado a você, repercute na eternidade ou só desse lado da morte? Amar a Deus é o verdadeiro tesouro. Porque ama a Deus quem entende que a eternidade é o tesouro maior. Versículo 21 é um texto precioso demais. Precisa estar memorizado, internalizado. Vamos ler juntos? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O coração do homem inevitavelmente segue o seu tesouro. Estará sempre apaixonado por aquilo que crê ser o bem supremo. Converse com um pai, uma mãe de um bebê recém-nascido, babando em cima do berço, olhando aquele pedacinho de gente. A luta para não transformar aquela criança num ídolo na vida deles, não é verdade? Porque onde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. Primeira vez que eu tive uma experiência com esse texto foi em 1976. Eu cursava engenharia mecânica e eu trabalhava como programador de computador na Celepar. E vivendo uma vida doida para conciliar os horários e tempo para viver a vida. E um pastor me procurou e disse: Roberto, eu queria convidar você para ser o presidente da União de Jovens, de mocidade. O povo antigo entendeu. Era algo parecido com ser o pastor de jovens da igreja hoje em dia. E eu disse: eu não tenho tempo, eu não dou conta, eu mal consigo vir no culto de domingo. E o pastor fez aquela história que pastor faz, né? Vai para casa e ora. E eu fiz isso. Orar é perigoso, gente. Você sabe disso. E eu comecei a orar e Deus me traz esse texto numa leitura devocional minha. E eu disse: Deus, o meu tesouro é o Senhor. Mas eu não consigo dar conta. Você já descobriu que Deus não fica contra-argumentando? Já descobriu isso? Ele não gasta tempo com arrazoado, explicações. Ele continua falando a mesma coisa. E toda vez que eu explicava para Deus, eu mostrava a minha planilha de horário, eu sou muito estruturado, eu não tenho tempo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus só me trazia esse texto. Até que num determinado momento eu disse: tá bom, Deus, eu vou aceitar, porque o meu tesouro é o Senhor. E pasmem, eu consegui dar conta. Claro que eu dormi mais tarde. Mas quando você tem 20 anos, 20 e poucos anos, você dorme mais tarde, acorda mais cedo e está tudo bem, né? Eu não fazia ideia que Deus queria que eu entrasse naquela experiência, porque é a partir dali que vem a minha chamada para o ministério. Deus tinha um propósito, Deus sempre tem um propósito. Eu vivo repetindo para os jovens, eu digo: não se preocupe, Deus não dá ponto sem nó. Sabe aquela costureira? Ela sempre dá um nó. Por quê? Porque daí ela passa o ponto e o ponto fica. Deus sempre usa as experiências da vida para cumprir o propósito dele na nossa vida. Amar a Deus tem que ser prioridade. Se o nosso tesouro está em Deus, o resto será consequência. Viktor Frankl faz uma afirmação que eu acho preciosa demais. Ele diz: as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Têm os meios, mas não têm o sentido. Eu tinha os meios para concluir o curso de engenharia, eu tinha os meios para pagar minhas contas no final do mês, mas o sentido da vida não era aquilo. Tinha que ser maior. Tinha que ser mais do que isso. Mais do que pagar contas no final do mês, mais do que ganhar um diploma, você tem que ter um propósito maior para a sua existência.
Porque Deus tem que ser o nosso tesouro. Sabe por quê? Porque você é o tesouro de Deus. E isso não é linguagem coach, não. Isso é Bíblia. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aceitar Jesus é dizer: Deus, eu aceito esse amor incrível, incondicional, infinito por mim. E eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver esse relacionamento de amor com o Senhor. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado aí: você é o tesouro de Deus? Como é bom saber que eu sou tesouro de alguém, né? Eu sou amado, precioso para alguém. Olha, quando eu enxergo a eternidade como o meu maior tesouro, e eu vejo que Deus me ama, e que eu posso responder a esse amor, naturalmente eu vou começar a servir esse Deus. É o que Jesus faz no versículo 24, com muita naturalidade. Ele diz: olha, depois de falar tudo isso, servir, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É o dinheiro que é a raiz dos males? O que é a raiz dos males? Amor ao dinheiro e não a Deus. Dinheiro é moralmente neutro. A mesma nota que eu uso para pagar um médico, eu pago um traficante para comprar coca. A mesma nota que eu pago um matador de aluguel, eu pago a mensalidade da escola do meu filho. A mesma nota que eu uso para comprar um livro, eu uso para subornar alguém para fazer o mal. Quem dá o valor moral ao dinheiro sou eu. Bens materiais não têm valor moral. Como eu me relaciono com eles é que determina o valor moral que ele terá na minha existência. O versículo 24 fala sobre amor ao dinheiro. A palavra hebraica aqui é mamon. E muitos de nós conhecemos essa expressão. O espírito de mamon, o espírito da riqueza. O espírito de mamon diz que você deve ser egoísta e querer tudo para você. O espírito de Deus é generoso. É o oposto do espírito de mamon. O livro Essencialismo, ele não é um livro cristão, mas ele trabalha um pouco com essa questão do espírito de mamon, do ser e ter. Talvez seja uma boa leitura para esse período de férias, você ler Essencialismo. Procura nas livrarias não evangélicas e você vai encontrá-lo. Mamon diz: se você tiver cartões de crédito certos, as roupas certas, o carro certo, morar no bairro certo, conhecer as pessoas certas, aí sim você será feliz e realizado. Já encontrou gente assim? Quem sabe você é um desses. O espírito de mamon, do amor ao dinheiro, se ao menos você tivesse mais dinheiro, você poderia realmente começar a ajudar as pessoas, ministérios, missionários. Cuidado para não cair nessa armadilha espiritualizada. Você já conheceu gente que diz assim: eu quero ficar rico, milionário, para investir na obra. Já encontrou gente assim? Espírito de mamon. Ele não quer ajudar a obra coisa nenhuma, ele quer ganhar dinheiro mesmo, quer ficar rico. E ele espiritualiza dizendo que eu quero ficar rico. Sabe como é que você sabe se essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito de Deus? Pergunta para ela quanto você está investindo hoje na obra. Quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus ganha salário mínimo e investe em missões, é fiel nos dízimos e nas ofertas, porque essa pessoa descobriu o espírito da generosidade. O espírito de mamon é tudo meu. E alguns anos espiritualizando, eu vou ficar milionário para ofertar para missões. Você pode enganar ser humano, mas a Deus ninguém engana. Deus usa o dinheiro para aquilo que é eterno. E o que é eterno são as pessoas, a alma dessas pessoas. A vida não consiste nos bens que nós temos.
Eu acho interessante porque esse autor ele menciona dois espíritos que caminham junto com Mamon. São espíritos demoníacos. Ele chama do espírito de pobreza e o espírito de orgulho. O espírito de pobreza é aquela pessoa que prospera financeiramente, mas ela tem um sentimento de culpa e de vergonha por ser abençoado por Deus. É aquela pessoa que senta numa mesa farta e ela tem que falar das criancinhas que passam fome na África, porque ela sente culpa de ter tanta fartura na mesa dela. O espírito de orgulho é aquela pessoa que se orgulha das bênçãos que tem, porque afinal de contas eu ralo, eu trabalho, eu tenho talento, eu sou bom no que faço. Ao invés de reconhecer a bondade, a misericórdia de Deus, o espírito de orgulho faz com que essa pessoa veja tudo como consequência dela. O espírito de Mamon faz com que essas pessoas se concentrem nas coisas e não em Deus. Concentrem no que elas têm e não no Deus que tem todas as coisas. Talvez uma autoavaliação seja nós fazermos perguntas como: eu estou contando com Deus ou com as pessoas para que as minhas necessidades sejam atendidas? Eu fico zangado ou ressentido com pessoas que não me ajudam como eu quero ser ajudado? Eu culpo as pessoas pela minha situação? Eu vou tentar fazer uma comparação em algumas situações para nos ajudar a identificar como esses dois espíritos enganadores trabalham na nossa mente. Quando você pensa na sua situação na vida, como você está financeiramente, profissionalmente, o espírito de orgulho diz: eu mereço mais, eu sou bom, eu mereço mais. O espírito de pobreza diz: olha, eu devo me sentir culpado por não ter mais, eu devo ter feito alguma coisa, eu devo ter alguma responsabilidade. O espírito de gratidão olha para o momento da vida que você está vivendo e diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor. A gratidão é uma atitude de reconhecimento, que seja qual for o momento da vida que eu estou vivendo, Deus continua sendo o meu provedor. Amém? Sabe quando alguém diz para você: caramba, que casa linda que você tem. O espírito de orgulho diz: espere só para ver, vou construir uma maior ainda. O espírito de pobreza diz assim: eu comprei num leilão, foi uma pechincha, não paguei nada por ela. Sempre diminui. O espírito de gratidão, o espírito de Deus nos diz: obrigado por gostar da minha casa, o Senhor nos abençoou, eu estou muito feliz com ela também. A gratidão identifica e declara a bênção de Deus naquele momento e naquela situação da vida. Quando alguém olha para você e diz: que belo terno, uau, que vestido lindo, o espírito de orgulho diz: melhor costureira da cidade, fiz sob medida. O espírito da pobreza diz: menina, paguei a metade do preço numa liquidação, uma pechincha. O espírito de gratidão diz: muito obrigado, eu também achei bonito, por isso que eu comprei. A gratidão celebra a bênção e se alegra com o próximo pela bênção recebida. Quando alguém diz para você: que lindo carro esse seu, hein? O espírito de orgulho diz: e tenho mais 3 deles. O espírito da pobreza olha para você meio sem graça e diz: o carro é da empresa. O espírito de gratidão olha para a pessoa e diz: muito obrigado, ele é muito bacana mesmo. Se puder abençoar alguém com esse carro, por favor me avise, será uma alegria. A gratidão reconhece que tudo vem de Deus e pertence a Deus. Ele vive para abençoar o próximo em nome de Deus. Fazendo um resumo disso que eu falei,
nós poderíamos dizer que o espírito do orgulho faz com que nos comparemos com os outros, e sempre me enaltecendo. O espírito da pobreza faz com que comparemos os outros a nós mesmos, e sempre tentando me colocar para menos. A gratidão, o espírito de gratidão, que é o espírito de Deus, faz com que celebremos as bênçãos de Deus com os outros, reconhecendo que Deus é bom em todo o tempo. Amém? Está segurando o seu dinheirinho aí? O tempo todo você usa isso. Se você bobear, Ele manda em você. Se você deixar, Ele determina seus valores. Se você deixar, Ele decide quem é você. A mensagem de hoje, da palavra de Deus, é que os bens materiais nos foram confiados para que nós olhemos e convivamos com eles com uma percepção da eternidade. Como isso pode ter reflexo na eternidade? Eu vou projetar uma oração. Eu queria que você lesse essa oração em silêncio. Eu queria saber se você concorda com essa oração. Leia em silêncio essa oração. Se você concorda com essa oração e você vai ler em voz alta essa oração, fique de pé onde você está, para que nós possamos fazer essa leitura. Vamos ler devagar, para que isso possa ter uma expressão do nosso coração. Querido Deus, ser egoísta, orgulhoso e invejoso, perdoa-me por dar ouvidos aos espíritos malignos de Mamon, de orgulho e de pobreza. Senhor, eu te peço para expulsar esses espíritos de mim, de minha família e dos meus descendentes. E ajuda-me, desse dia em diante, a ser um ofertante generoso, extravagante para o reino de Deus. No nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, eu queria convidar você agora a se colocar de joelhos, segurando esse cartão. Ele simboliza que você está consagrando todos os bens que você tem. E você está dizendo, Deus, tudo que eu tenho, eu consagro ao Senhor. E eu quero usar tudo isso com o olhar da eternidade. Eu quero que os bens que o Senhor tem confiado a mim possam ser usados para ter um impacto na eternidade. Possam ser usados nessa vida para impactar a vida de pessoas, promover transformação, para que a eternidade seja influenciada. Caminhe pela sua casa. Agradeça ao Senhor pelo teto onde você mora. Agradeça ao Senhor pelas coisas que estão lá dentro. Consagre-as ao Senhor. Você tem mais de uma casa, na praia, no campo. Vá até seu banco e consagre ao Senhor aquele dinheiro investido. Agradeça ao Senhor pelos carros que estão na garagem. E diga a Deus, muito obrigado. Eu consagro tudo isso ao Senhor. Deus, quando eu usar esse cartão, quando eu usar uma cédula, eu quero usar isso com o olhar da eternidade. Eu quero olhar isso, usar isso amando ao Senhor, acima de todas as coisas. Eu quero usar esses recursos
servindo ao Senhor, servindo ao meu próximo. Receba, Deus, a nossa consagração nesse momento. Nós consagramos nossas vidas, nossos bens ao Senhor. Consagramos nossos dízimos e ofertas como expressão do Teu amor. Porque nós fomos amados primeiro, nós queremos dizer que amamos ao Senhor. Amamos ao Senhor. Ó Deus, o Teu Espírito Santo trabalha em cada um dos nossos corações. Que nós possamos, com espírito de gratidão, experimentar o valor da generosidade, da fidelidade, para promover glória, honra ao Teu nome. Abençoa-nos como famílias. Abençoa-nos, Senhor, como igreja. É a nossa oração. Nós a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.